Bem-vindos à plataforma digital da Netcom. Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Controlador Lógico Programável, CLP, já é o módulo 2. O assunto de hoje é a estrutura e o funcionamento do CLP. Meu nome é professor Eduardo Mazzini, sejam bem-vindos e boa aula. Bom, agora nós vamos falar dos tipos de CLP. O primeiro CLP que a gente vai estudar vai ser o quê? O CLP compacto. A configuração dele não pode ser modificada, ele é um CLP pequeno, ele fica encapsulado num invólucro único, como se ele fosse uma peça só. Alguns fabricantes ainda possibilitam a inclusão dos módulos de expansão de entrada e saída e módulos de rede, isso significa que a constituição dele pode ser ampliada. As vantagens que a gente tem nele. São CLPs pequenos, eles que caracterizam pelo seu tamanho compacto. Isso aí, excelente relação custo-benefício, eles não custam caro, sendo, sobretudo, equipamentos idealizados para aplicações de pequeno e médio porte em tarefas de intertravamento, temporização, contagem e substitui com vantagens contatores auxiliares, temporizadores e contadores eletromecânicos, reduzindo o espaço necessário e facilitando significativamente as atividades de manutenção, ou seja, eu não tenho quase manutenção nele. Dá alguns exemplos de aplicação. O principal exemplo, antes da gente começar a conversar, seria a utilização dele nos próprios laboratórios. Quando a gente tiver aulas práticas, é o CLP compacto que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então, a gente pode usar ele aqui em sistemas de iluminação, sistema de energia, ventilação, transportes como pontes rolantes, por exemplo, equipamentos de elevação de carga, alguns alarmes, irrigação, refrigeração e ar-condicionado, sistemas automatizados de portas e cancelas, controles de silos, controle de elevadores, comandos de bombas e compressores, comandos de semáforos e outras aplicações que não exijam grandes configurações, porque ele é pequeno, ele não vai ocupar muito espaço. E se eu não tiver uma grande quantidade de entradas e saídas, esse é o ideal para a gente trabalhar. Vamos conversar um pouquinho sobre o CLP compacto. Eu quero dar um exemplo para vocês sobre a configuração deles. Por exemplo, o VEG, que é programado por um software chamado Click02. A gente vai estar estudando ele. Essa aqui é a fotografia dele e aqui do lado um módulo de expansão. Esse fabricante, por exemplo, possibilita que eu consiga colocar esse módulo para quê? Aumentar a quantidade de entradas e saídas conforme a nossa necessidade. Nesse caso, ele vai ocupar menor espaço, a alimentação dele pode ser em 12 volts em corrente contínua, 24 volts em corrente contínua, ou 110, 220 volts em corrente alternada, com frequência de 50 a 60 Hz. Configuração máxima dele, que eu tenho, 44 pontos de entrada e saída, e a gente pode utilizar no máximo até 3 expansões. A gente tem um relógio em tempo real, onde a gente pode programar para ele ligar ou desligar a máquina automaticamente no início ou no fim de qualquer turno, visualização de mensagens e alteração dos parâmetros online. Quer dizer, a gente pode estar trabalhando com ele à distância, né? Então, se a pessoa instalar um programa, a gente pode estar programando ele à distância. Tem aqui 2 entradas rápidas de 1 kHz, que seria o quê? Uma entrada analógica. Uma saída PWM, sendo trem de pulso. E ele pode ser conectado em rede, normalmente rede Modbus, incorporado exclusivamente nesses modelos 20RD e 20VTD. E a programação dele pode ser na linguagem ladder ou FDB. A gente vai estar estudando esse tipo de linguagem. Nós vamos mais trabalhar com a linguagem ladder, mas só para adiantar isso ao assunto, a linguagem FDB é a linguagem de simbologia eletrônica. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o CLP modular. São os CLPs mais utilizados na indústria, que pode ser montado de acordo com a necessidade do usuário. Eu posso montar ele do jeito que eu quiser, colocar a quantidade de entradas e saídas analógicas e digitais conforme a minha necessidade. Esses controladores podem ser expandidos de modo flexível a qualquer momento,
quer dizer, eu precisar aumentar, ampliar a capacidade da minha máquina, eu consigo ampliar a quantidade de entradas e saídas. Por meio de quê? De módulos I/O que são plugáveis. Eu simplesmente plugo numa régua, sabe, funcionais e módulos de comunicação, fornecendo o quê? Soluções personalizadas para suas necessidades. O usuário utiliza da maneira que for necessário. Possibilidade de escolha entre um extenso portfólio de opções de desempenho e escopo interface de acordo com a sua aplicação. Os CLPs modulares também são considerados sistema com alta disponibilidade e à prova de falhas. Dificilmente ele vai dar erro. As vantagens que eu tenho nesse CLP modular, certo? Tirando a desvantagem de ele ser caro, somente ser utilizado em indústria, a gente tem a vantagem de uma economia na mudança de função, a facilidade de programação. Então, se eu quiser que a máquina trabalhe de uma forma diferente, simplesmente eu mudo a programação. Alta confiabilidade, eu posso ficar tranquilo que ele vai trabalhar exatamente do jeito que eu programei. Se tiver alguma falha, eu posso programar ele para poder me avisar. Aumento da vida útil do controlador, são controladores que duram muito tempo. Menor manutenção preventiva e corretiva. Manutenção desse tipo de controlador é muito simples, é muito fácil e muito rápida. Eu não tenho a necessidade de ficar trocando contatos, que nem a gente faz com os contadores, no caso dos comandos elétricos. Envio de dados para processamentos centralizados. Então fica fácil a comunicação dele com um PC, com um terminal de programação. Posso expandir em módulos, isso nós já conversamos, e uma redução da dimensão em relação aos painéis de relé da redução de custos. Então, ele ocupa muito menos espaço e tem muito mais funções. Então, nós vamos dar um exemplo de aplicações aqui, no caso, sabe, um exemplo de como é que a gente monta o CLP. Sabe, primeiro, ressaltando, sabe, que eles são muito difundidos nas áreas de controle de processos ou automação industrial. No primeiro caso, quando a gente fala em controle de processos, a gente está falando mais de sinais analógicos, sabe, que é a aplicação que se dá na indústria do tipo contínuo, produtoras de líquidos, materiais gasosos, né, e outros produtos, né, todos os produtos que normalmente utilizam seus sinais analógicos. E no outro caso, o caso da automação, se dá nas áreas relacionadas com a produção em linha de montagem, por exemplo, na indústria de automóvel. A indústria do automóvel a gente usa para automatizar uma linha, em outros tipos de indústria em geral a gente vai estar utilizando. Aqui eu tenho um exemplo dos módulos, sabe, que eu posso utilizar, nem sempre eu vou utilizar todos, sabe? Primeiro eu tenho que ter uma fonte de alimentação com o mesmo padrão deles, a CPU, que é a central de processamento, posso ter um módulo opcional de expansão de memórias, e os cartões de entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, saídas analógicas, posso colocar quantos eu quiser. Opcionalmente também eu posso colocar alguns módulos especiais de entrada, em alguns casos que não são simples, entradas analógicas e digitais, e também posso ter um módulo de comunicação serial, se bem que eu tenho algumas entradas de comunicação na própria CPU. Mas dependendo do tipo de comunicação, eu tenho que ter esse tipo de módulo. Aqui é um exemplo, uma fotografia de um CLP montado. Tá? Ele já está montado no rack, ele fica com essa cara. Olha aqui a CPU e aqui os módulos de entrada, saída, sabe, os slots analógicos e digitais, eles são muito parecidos, por isso que a gente consegue padronizar eles. Agora vamos classificar segundo a capacidade dele. Primeiro, a gente tem que ressaltar com a popularização dos microcontroladores a redução dos custos de desenvolvimento e produção. Houve uma avalanche no mercado e os tipos de CLP podem ser classificados primeiros em nano ou micro CLPs. CLP de pouca capacidade, no caso, máximo 16 entradas e 16 saídas. Normalmente só digitais, compostos só de um módulo ou placa. Ele tem um baixo custo e a capacidade de memória. A memória dele no máximo 512 passos. Os CLPs de médio porte. São CLPs que eles têm uma capacidade de entrada e saída de até 256 pontos. Normalmente é metade para cada um. Pode ser mais entradas ou menos saídas. Essas entradas ou saídas podem ser digitais ou analógicos. Eles podem ser formados por um módulo básico que pode ser expandido.
e costumam permitir até 2048 passos de memória. Podem ser internas ou externas, memórias em estado sólido, soquetes de memória, ou podem ser totalmente modulares. Esse tipo de série P normalmente é aplicado para máquinas de médio porte, mas normalmente industriais. E finalmente a gente vai falar sobre os CLPs de grande porte, que são esses daqui. Normalmente esses CLPs são utilizados em grandes indústrias, com processos muito complexos. Tá? Então, os CLPs de grande porte se caracterizam pela construção modular, constituído por uma fonte de alimentação. Podem ter vários tipos de CPU ou várias CPUs, a CPU principal, CPUs auxiliares, algumas CPUs dedicadas, exclusivas para algumas funções, modos de entrada e saída digitais e analógicas, modos de entrada e saída especializados, módulos de rede locais e remotas, que são agrupados de acordo com a necessidade ou complexidade da automação. Permite a utilização até de 4.096 pontos de entrada e saída, e são montados em um bastidor, ou seja, um rack, que permite um cabeamento estruturado. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do CLP. O controlador lógico programável tem a sua estrutura baseada no hardware de um computador, tendo, portanto, uma unidade central de processamento, uma UCP, interface de entrada, saídas e memórias. Ele é muito semelhante ao computador. As principais diferenças em relação ao computador comum estão relacionadas à qualidade da fonte de alimentação, que possui características ótimas de filtragem e estabilização, interfaces de entrada e saída imunes a ruídos e invólucro específico para aplicações industriais. E a gente também tem um terminal usado para programação. Normalmente hoje a gente usa o quê? Um notebook, um PC. Aqui eu tenho o diagrama de blocos sobre a estrutura do CLP. Em volta desses picotadinhos aqui eu tenho o próprio CLP, onde eu tenho a máquina, o processo, que manda sinais para os módulos de entrada, passam pela CPU, são processados, mandam para o módulo de saída e voltam para a máquina para poder fazer o processo. Tá? Normalmente elas são alimentadas por uma fonte auxiliar. Internamente no CLP eu tenho uma fonte de alimentação. E essa comunicação sempre é dada com a interface em homem-máquina, que é ali que eu conecto o meu terminal de programação. Essa CPU tem que ter uma memória para poder me guardar os dados. Bom, resumindo então, o head do CLP é formado por 3 unidades distintas. A primeira delas, fonte de alimentação. Lógico que eu tenho que alimentar ele, senão nem relógio trabalha de graça. Até animal de estimação tem que ser alimentado. Uma CPU, uma unidade central de processamento, onde eu tenho que processar os sinais que eu estou colocando na entrada para ele poder me dar uma resposta de saída. E as interfaces de entrada e saída, que a gente conhece como I/O, em inglês, Input, Output. E aqui a gente tem uma figurazinha básica que representa as unidades do modelo de um micro CLP. De um lado é o alimento, tenho locais para conectar as entradas, a CPU fica interna e eu tenho as respostas de saída aqui. Bom, a gente já viu até agora, só resumindo, o CLP corresponde a 3 etapas distintas, que são entradas, processamentos e saídas. Nas entradas eu recebo sinais de entradas, que são processados conforme o programa que eu coloquei ali dentro, e que me dão uma resposta de saída, que vai fazer a máquina funcionar do jeito que eu quero. Não confundam com o header do CLP. No header do CLP eu tenho a alimentação, o CPU e as entradas e saídas, que é um ponto só. Bom, aqui a gente encerra a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e peço para vocês, por favor, não deixe de fazer lista de exercícios, porque o próximo vídeo só vai estar liberado depois dessa lista de exercícios concluídas. Muito obrigado a todos.